Amigos da Editora Atualizar, de volta para falarmos das unidades de lotação. No vídeo passado nós estudamos o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Agora vamos para o Ministério Público Militar e para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vamos fazer um comparativo do 147, 148, 180 e 181 da Lei Complementar número 75, tá? Partindo do texto legal aqui, ó, tendo por base agora o Ministério Público Militar, vejam o artigo 147. Os ofícios da Procuradoria-Geral de Justiça Militar e nas Procuradorias da Justiça Militar são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Militar. Então, os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar e nas Procuradorias da Justiça Militar são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Militar. 148, a estrutura das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamentos conforme, nos termos da lei, tá? Então, vamos lá. O importante aqui é o seguinte, ó, mais uma vez, o que nós precisamos perceber? Ó? Falei do Ministério Público Militar, eu tenho a Procuradoria-Geral de Justiça Militar. E temos também as Procuradorias da Justiça Militar, tá? Naturalmente, na Procuradoria-Geral da Justiça Militar eu vou encontrar o PGJM, o Procurador-Geral de Justiça Militar, mais os subprocuradores gerais da Justiça Militar e os seus respectivos servidores, para dar o apoio necessário. Nas procuradorias, atenção, ó, eu posso ter pegadinha aqui, tá? Nas procuradorias da Justiça Militar, nós vamos encontrar não apenas os procuradores da Justiça Militar, mas também os promotores da Justiça Militar. Não existe, enquanto órgão em si, que vai ser dividido, em unidades ali de lotação, em órgãos, em ofícios, de lotação, não existe em si promotoria da Justiça Militar. Eu tenho as procuradorias da Justiça Militar, onde eu vou encontrar procuradores da Justiça Militar e promotores da Justiça Militar nos respectivos ofícios, mais os servidores que lhes darão, melhor dizendo, o apoio devido, tá? Então percebam aí, ó, essa distinção. E no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a gente tem praticamente a mesma estrutura, que é inclusive a estrutura existente no âmbito dos estados, tá? Eu tenho a Procuradoria-Geral de Justiça, onde nós temos o PGJ e os procuradores de justiça, e temos também as promotorias de justiça, onde nós vamos encontrar não apenas os promotores de justiça em si, mas também os promotores de justiça adjuntos e também os respectivos servidores, tá? Então percebam, é uma organização um pouco diferente da que nós vimos no Ministério Público Federal e no Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque não existem procuradorias regionais, tá? E é uma razão óbvia. Na estrutura da Justiça Federal e na estrutura da Justiça do Trabalho, existem tribunais regionais. Agora, quando eu falo da estrutura da Justiça Militar da União, perante a qual o Ministério Público vai atuar. E quando eu falo da Justiça do Distrito Federal e Territórios, perante a qual o MPDFT vai atuar, não tem tribunal intermediário. Aqui, ó, quando eu falo da Justiça do Distrito Federal, eu tenho a primeira instância da Justiça do Distrito Federal e o TJDFT, a segunda instância. Então, ó, Procurador-Geral de Justiça e os procuradores de justiça atuam perante o TJ do Distrito Federal e Territórios. Já os promotores de justiça e os promotores de justiça adjuntos, eles atuam perante a primeira instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios, perante o juiz de direito, perante os juizados especiais, uma vara da Justiça do Distrito Federal, tá? O mesmo vai acontecer aqui, ó, no Ministério Público Militar. O PGJM mais os subprocuradores gerais da Justiça Militar, eles atuam perante o STM, perante o Superior Tribunal Militar. E o procurador, o procurador da Justiça Militar e os promotores da Justiça Militar, eles atuam perante as auditorias militares, tá? Então perceba o seguinte, a organização do Ministério Público, ela acompanha necessariamente a organização do Poder Judiciário. Se eu tenho uma justiça que tem primeira instância, Tribunal Regional e Tribunal Superior, naturalmente na organização do Ministério Público, assim como, por exemplo, acontece com o Ministério Público do Trabalho, eu tenho órgãos que atuarão perante o
Tribunal Superior, perante o Tribunal Intermediário e perante a primeira instância, tá? E se eu tenho, né, tão somente dois tribunais, na respectiva, né, dois órgãos do Poder Judiciário, primeira instância, segunda instância, mas tão somente com dois órgãos, eu vou ter uma estrutura também do Ministério Público dividida em dois órgãos, né, nas respectivas procuradorias, a Procuradoria-Geral de Justiça, por exemplo, e a Promotoria de Justiça no âmbito do Distrito Federal e territórios, tá? Então, essa equiparação existe com o Poder Judiciário e não poderia ser diferente. Afinal de contas, o Ministério Público é uma função essencial à Justiça, tá? Para facilitar a compreensão, no nosso próximo vídeo, eu vou fazer uma esquematização aqui, ó, abordando todos os ramos do Ministério Público da União, com todos os cargos existentes, tá? E a atuação perante os órgãos do Poder Judiciário, tá? E aí eu vou até incluir também os respectivos procuradores gerais, que não são cargos em si, nós já vimos isso, mas são funções, a função de chefia e a função de atuação perante o respectivo órgão mais importante na respectiva justiça, no respectivo Poder Judiciário, ok? Então até o nosso próximo encontro, fazendo, né, um apanhado geral e explicando, né, não só essa questão das carreiras em si, mas sobretudo o local de atuação perante quais órgãos do Poder Judiciário nós iremos encontrar essa situação.